Olá, ouvintes! Antes de começar o episódio, eu venho aqui falar sobre a viagem que o professor Moreno vai fazer agora para a Grécia no começo de abril. Ainda há algumas vagas na turma e a gente reforça aqui o convite, caso você queira, caso tenha interesse em acompanhar. É uma viagem incrível, organizada pela Porto Brasil Viagens, que contratou o Moreno para ser o guia dessa imersão fabulosa no mundo dos mitos. O grupo vai passar pelos lugares mais fascinantes da Grécia Antiga e o professor vai junto, contando as narrativas que marcaram cada um desses locais. Eu fui a essa viagem no ano passado e digo com total tranquilidade que ela transformou a minha relação com a cultura clássica e eu recomendo muitíssimo. E é uma recomendação sincera, viu? Eles não nos pagaram nada, isso aqui não é um publi. O link para saber mais está na descrição deste episódio. Olá, ouvintes! Este é o podcast Noites Gregas e chegou mais uma hora do oráculo. Eu sou Felipe Speck e neste episódio a gente vai fazer uma pequena inovação no nosso podcast. O professor Moreno vai sair um pouco da mitologia, vai sair um pouco da Grécia também, e vai contar a interessantíssima relação entre dois personagens famosos, a Cleópatra e o cônsul romano Marco Antônio. Um romance que o Moreno narra sob o ritmo e as cores do Plutarco, que é aquele historiador que produziu uma série de biografias que depois foram compiladas na obra Vidas Paralelas. E por que vamos trazer personagens de carne e osso para o nosso mundo dos mitos? Justamente porque o Antônio e a Cleópatra, eles têm, como vocês vão ver, ares de dois deuses que nós já estudamos aqui, o Dionisos e a Afrodite. É exatamente isso que vocês vão ouvir agora. E quem chegar lá no final vai ser presenteado com um lindo poema do Cavafis, aquele tremendo poeta grego. Bom episódio! Na hora do oráculo de hoje, nós vamos entrar um pouco na região da história verdadeira, a história real, que não é o hábito de Noites Gregas, e vamos também entrar em Roma, que também não é o campo normal em que Noites Gregas atua. No entanto, vocês vão ver que essa história tem tudo a ver com o que nós já estudamos até aqui, principalmente com o Dionisos, o deus da festa, da alegria e da vitalidade da libido. O personagem principal é Marco Antônio. Marco Antônio é um daqueles 3 cônsules que dividiram o poder de Roma quando Júlio César morreu. Quando César morre, Roma, que era uma república ainda, divide o seu poder entre Otaviano, que era o filho adotivo de César, Lépido, que é um personagem que logo vai ser eliminado desse trio, e o Marco Antônio. O cenário histórico é mais ou menos conhecido, até porque já foi muito explorado pelo cinema. César tinha estabelecido relações diplomáticas, militares e econômicas com o Egito, que era muito importante para Roma. E nesse período em que ele frequentou muito o Egito, estabeleceu que é talvez um dos mais famosos amores da história do Ocidente, aquele romance com Cleópatra, que vai ser o segundo grande personagem dessa nossa história. Ora, o Egito sempre foi importantíssimo para Roma. Roma dependia principalmente do trigo egípcio. Era chamado informalmente o celeiro de Roma. E Júlio César fez muito para aproximar as duas potências e deu ao Egito uma espécie de posição quase de aliado, não de subordinado. Além de um respeito histórico que sempre houve, não só dos romanos como dos gregos, pela antiguidade do Egito. O Egito era visto como um local acima do tempo normal da Grécia e de Roma, milênios anteriores e com uma sabedoria acumulada sempre muito respeitada por todos os intelectuais que vieram depois. Quem tinha obtido uma espécie de paz bem equilibrada com Roma foi a figura de Cleópatra, que na época era uma jovem rainha, mas que alguns dizem soube usar muito bem a sua sedução para estabelecer com Júlio César uma relação amistosa e que ela julgava que seria talvez mais favorável ainda para o Egito, porque ela teve um filho com César.
Ela teve um filho com César, talvez na fantasia dela esse filho fosse mais tarde o sucessor de César, e haveria então uma união maior ainda de Roma com o Egito. Claro que não vai acontecer, o filho vai ser depois sacrificado, né, quando os vencedores tomarem o poder, mas ela tinha essa ideia. Quando morre então Júlio César e esses 3 novos nomes aparecem, ela fica preocupadíssima. Quem vai ser o sucessor de César no relacionamento com o Egito? E qual vai ser a ideia que esse cônsul vai ter em relação ao futuro dela e ao futuro do seu reino, que no fundo ela sempre defendeu. Na partilha que os 3 fizeram do gigantesco Império Romano, coube a Marco Antônio, evidentemente que não seria Roma, porque Roma, o Otaviano tinha grandes pretensões, como ele se tornaria inclusive o único poder autocrático, ditatorial, que vai eliminar a República Romana, coubera a Marco Antônio as províncias da Ásia, que incluíam inclusive o Egito, como parte do domínio dele. Então Cleópatra ficou sabendo que Marco Antônio seria o romano com quem ela teria que se acertar. E ela fica esperando, ansiosa, para saber como ele é, o que ele pensa e o que vai ser desse novo relacionamento. Ela confia na sua arte de diplomacia, uma diplomacia feminina, com a qual os romanos não estavam muito acostumados a lidar. E ela fica esperando, então, evidente que ela fica na posição de que aqui vai ser visitada, ela fica esperando a chegada de Marco Antônio até Alexandria para ver o primeiro contato deles. Antes de continuar, eu tenho que fazer um pequeno parêntese importante. Em Roma, que era bem diferente da relação que os gregos tinham com os deuses, em Roma surge aos poucos uma ideia que pareceria absurda para um grego, mas que vai se tornando cada vez mais forte para os romanos. A ideia de que uma pessoa, um personagem histórico, real, de carne e osso, principalmente um imperador, ou um cônsul, ou um guerreiro, ou um general, poderia ser tão especial, tão exemplar para os outros, que pouco a pouco ele iria passando aquela escala mínima que vai levando do homem até o Deus. Portanto, cria-se a possibilidade, na crendice popular, de que um homem podia se divinizar, a divinização ou deificação dos mortais. Aquilo que a gente viu que aconteceu com Hércules depois dos 12 trabalhos, a apoteose de Hércules, que vai ao Olimpo, para os romanos isso aconteceu com muitos imperadores. Eles simplesmente passavam para o estatuto divino, quer dizer, eles iam subindo na concepção, evidentemente, deles, iam subindo na escala humana e chegavam a um determinado momento, entrava na escala já divinizada. E com isso passavam a ter culto, passavam a ter templo, havia realmente uma divinização dessa aristocracia. É evidente que muitos viam isso como uma coisa ridícula. Vários, inclusive, imperadores achavam isso um absurdo. Mas assim o povo romano, que era muito supersticioso, muito mais que o grego, assim o povo romano admitia o que seria considerado na Grécia uma híbris total de uma pessoa simples, mortal de carne e osso, imaginar que ela estaria chegando ao mundo dos deuses. Tem até um imperador, se não me engano foi Vespasiano, muito irônico, achava isso uma tolice, e quando ele estava no leito de morte, já agonizando, ele teria chamado a atenção dos que estavam em volta dele, dizendo: opa, eu acho que eu estou virando um deus. Evidente que foi a última piada dele, mas mostra que alguns realmente não aceitavam essa ideia. Isso é importante deixar claro, porque isso vai interferir na personalidade, talvez, de Marco Antônio. Esse caminho aberto para um mortal ser tão insensado, tão respeitado, que passa a ser, pouco a pouco, quase divinizado, isso vai ocorrer nessa nossa história. Pois bem, Marco Antônio era um típico personagem militar romano, com seu rigor, com a sua capacidade de resistir às maiores vicissitudes trabalheiras, como todo soldado romano. Era o que nós chamaríamos um guerreiro cascudo. Ele lutava ao lado dos seus homens, não admitia se afastar do combate, era respeitadíssimo,
por isso, aliás, era dono de um físico privilegiado. Alguns diziam até no começo que ele parecia um descendente de Hércules e não recuava diante de nenhuma necessidade, de nenhuma dureza do acampamento, de chuva, de frio, como todo soldado romano passava a vida, né, suportando. Mas ele vai se tornar, primeiro vai ter o poder, que ele não tinha esse poder, e vai se tornar o dominador da Ásia. E a Ásia sempre foi um lugar em que o Ocidente viu com exotismo, com outros costumes, principalmente com uma licenciosidade maior. E ele lá, ao se tornar o poder supremo, imagina-se o que fosse isso, ele começa a ser recebido por toda a parte com festas, com pompas, com banquetes, com danças, com música, sendo assediado por rainhas belíssimas, sendo o centro das atenções, e ele começa a mudar. Não mudar porque as pessoas não mudam, mas começa a assumir um lado que talvez ele nunca tivesse assumido. Fora daquele rigor do acampamento romano, quase espartano, eles eram quase uns descendentes, né, dos costumes espartanos, ele começa a ter um grande prazer naquela vida. Uma vida voluptuosa, uma vida de música, que é evidentemente sempre muito mais agradável, coisa que um general romano não estava acostumado a ter aos seus pés aquela população imensa. E ele começa então a levar quase o que chamaríamos hoje uma vida louca e animando ele próprio os grupos de músicos, de saltimbancos e bailarinos, os amigos do prazer, e ele passa a ser chamado assim, primeiro privadamente, mas depois quase que vai para a boca do povo, como o novo Baco. O novo Baco porque estamos em Roma. Baco é o nosso, na verdade, o nosso Dionysus, o novo Dionysus. Então ele, em brincadeira, ele passa a ser chamado o novo Dionysus. Ele está sempre cercado de artistas, de músicos, sempre com o vinho, faz parte de sua vida normal, e assim ele vai chegar no Egito. E Cleópatra sente que está chegando um prato para ela. Para Cleópatra não vinha agora um daqueles toscos generais de acampamento, mas viria um homem já adoçado pelo seu contato com a Ásia. E ela então espera que ele chegue para fazer os seus movimentos. Quando ela conheceu César, ela era uma moça de uns 20 anos mais ou menos, mas agora ela tem uma mulher de 30 e poucos, já não está ingênua, já é experiente e confia nos seus recursos, que não são poucos, como nós vamos ver. Bom, ela sabe que ele vai convocá-la, com certeza. Se ele está tomando pé da região que ele administra, é evidente que ele vai chamá-la. Mas ela aguarda o chamado e já prepara a sua estratégia. Ele vai visitando os vários locais que ele está administrando e termina mandando carta convidando-a, não convocando-a, mas convidando-a a vir se reunir com ele, onde ele está em Tarso, que é a capital da Cilícia, uma região ali que ficaria na Turquia, na costa mediterrânea. A cidade de Tarso é famosa porque ali nasceu Paulo, o apóstolo, que é chamado Paulo de Tarso. Então ele manda a primeira, manda a segunda, manda a terceira carta, já começa a ser cartas de convocação e a Cleópatra nem responde, simplesmente não responde, só fica marcando a sua posição. Até que ele então, que esperava, evidentemente como representante do Império Romano, esperava uma atitude mais assim de cortesia, talvez até de submissão, ele começa a ficar inquieto e manda um enviado falar com ela. Sempre mantendo, claro, ele está mantendo um protocolo, ele não está sendo grosseiro, ele manda um enviado, mas o enviado é um personagem mais vivido, mais diplomático, ele vai mais para observar a Cleópatra. E quando ele chega lá, ele percebe que a Cleópatra está preocupada com a possibilidade de Marco Antônio ser uma pessoa intratável, que não saiba lidar com ela como uma rainha esperaria. Então ele vai, por conta própria, vai assegurando ela que não, Marco Antônio é um guerreiro temível, mas ele é uma pessoa muito cordata, muito delicado, com trato com as damas, é respeitoso, e que fazem dele uma imagem errada, que não teria nenhum problema dela se aproximar dele, que ela vai ser
ela vai ter sua dignidade assegurada, que ela não se preocupe. E com isso ele a tranquiliza. Então ela vai pôr agora em ação a sua estratégia, que nós vamos ver qual é. Ela prepara um navio, vai navegar pelo Mediterrâneo ali com a navegação costeira, e sai de Alexandria e vai pela costa do Mediterrâneo até chegar perto da cidade de Tarso, num rio, que é o rio Cídno, que desemboca no mar. Então ela aproveita essa topografia e o seu barco entra no rio e vai navegar rio acima até chegar a Tarso. Mas ela vai fazer uma entrada no rio e um trajeto nesse rio que é um verdadeiro triunfo, no sentido romano, daquelas grandes procissões de aclamação. Ela vai lentamente subir o rio. É um trajeto assim que foi imortalizado por Plutarco. Plutarco, é bom que eu mencione, ele é um autor grego, mas que vivia em Roma e que escreveu a vida de Marco Antônio como parte das suas vidas paralelas. As vidas paralelas são biografias que ele fez de personagens de Roma e da Grécia. Ele sempre tem um paralelo. Ele mostra Júlio César, faz a biografia do Júlio César e depois mostra o Alexandre Magno, sempre mais ou menos próximo. Então, esse livro, aliás, é um livro maravilhoso, é um livro daqueles para ler a vida inteira. É uma obra de extensão razoável, que são muitas vidas, todas elas interessantíssimas. E é um livro que estaria naqueles que eu levaria para uma ilha deserta. O Plutarco dá para ler a vida inteira e não cansa nunca. Então, quem vai narrar isso aí, esse trajeto, claro, é o Plutarco. A vantagem é que ele é um historiador, mas também é um literato. Então, talvez até para um cientista da história, o que Plutarco conta não tem, às vezes, muita fidedignidade, mas para quem lê, é realmente essa mistura de ficção com realidade, com mitologia também, é encantador. Então ele descreve esse trajeto de Cleópatra. Trajeto, repito, minuciosamente planejado. Se fosse Hollywood, seria uma das maiores produções que já houve. A Cleópatra tinha esse senso do espetáculo. Ela é uma mestra, aliás, como os egípcios eram, né, de armar cenários grandiosos. O Egito todo é gigantesco, né? Aqueles cenários, aquelas estátuas, aquelas paredes, aqueles obeliscos, né? São todos eles de tamanho esmagador para o ser humano. Então ela sabia fazer isso, ela se criou, embora ela não fosse egípcia, ela era a rainha da dinastia que era helênica, portanto ela era uma grega, no fundo ela era uma grega no Egito. Até hoje no Egito eles não respeitam a Cleópatra, eles acham que Cleópatra é a invenção de Hollywood. Ficam espantadíssimos quando nós brasileiros, por exemplo, queríamos saber tudo sobre ela. É uma estrangeira, na verdade, era uma estrangeira, como a Alexandria. A Alexandria foi fundada por Alexandre Magno, portanto também ali estava um núcleo grego dentro do Egito. Mas ela então, que tinha se criado dentro desses cenários espetaculares, ela junta a essa grandiosidade dos egípcios, ela junta um requinte, uma elegância que poucos tinham. Então o quadro era fascinante. O barco todo enfeitado com detalhes dourados, claro que dourados não era tinta dourada, era ouro, evidentemente puro, e as velas eram tingidas de púrpura. Púrpura é uma cor, aquela cor avermelhada, retirada daquele molusco que se encontra em certas regiões do Mediterrâneo, mas que dá um trabalho terrível conseguir fixar num tecido. Tanto que os mantos do poder eram sempre mantos púrpura. A cor púrpura era a cor, digamos assim, dos magistrados, a cor dos imperadores, dos césares. E as velas delas são de cor púrpura, tingidas assim. E os remos eram todos enfeitados com prata, detalhes de prata, e vinham manejados numa cadência enervantemente lenta. Ela vinha assim como quem não tem pressa de chegar. Ela quer exatamente fazer valer cada minuto dessa viagem, desse trajeto até Tarso. Então, lindas mulheres manejavam esses remos, lentamente, repito, enervantemente lenta. Elas estavam vestidas de nereidas, as ninfas do mar,
e seguiam um ritmo que era marcado pelo som de flautas, de símbolos, de tamboretes. Então, era uma coisa. Como as margens eram próximas, era um rio estreito, não sei, um rio talvez tenha 20, 30 metros de largura, as margens próximas começaram a juntar uma população entusiasmadíssima, encantadíssima, que acompanhava quase que com o passo aquele navio, aquele barco que avançava lentamente pelo rio. No convés, portanto, bem visível, ela, evidentemente, reclinada, como a arte ocidental imagina as egípcias, reclinada languidamente, em almofadas, debaixo de uma tenda do céu, de seda bordada de ouro, vaporosa. Então ela estava ali um personagem, repito, Cleópatra era cinematográfica antes de se imaginar sequer que existiria o cinema. Como as margens ficavam próximas também, e o navio exalava perfumes, tanto pelos os incensos que estavam sendo queimados, como perfumes que eram espargidos assim no ar, ela viajava ela estava vindo numa espécie quase de nuvem de perfume. As pessoas em volta estavam assim certas de que estavam vendo uma divindade, era uma deusa. Aquilo não era só uma jamais tinham visto, né, um tamanho luxo, tamanho requinte, e surge pouco a pouco um germe de uma ideia que vai se casar com aquela ideia que nós falamos da divinização, o germe de uma ideia de um casamento divino. Ou seja, Afrodite, ou Vênus, como é em Roma, está vindo para encontrar Dionysos. Aqui começa essa espécie de boato, que é um boato facilmente difundível naquela época, de que, no fundo, estavam se aproximando finalmente dois personagens que deviam ter se juntado há muito tempo, porque representavam a divindade. Tal foi o sucesso dessa aproximação que Marco Aurélio, que estava dando uma audiência popular, viu de repente todo mundo sair da sala e deixar ele sentado sozinho. Todo mundo queria ver uma das maiores celebridades do mundo antigo. Cleópatra estava chegando. Poucos nomes que todo mundo conhecia. Como ele era a autoridade maior, a prerrogativa de convidar era dele. Mas a Cleópatra habilmente inverte isso. Ele a convida para passear na sua casa, com as honras de uma rainha, e ela diz, olha, veja bem, conversa, ele facilmente diz, não, preferia que fosse a bordo do meu navio, depois teremos outras oportunidades. Já ganha um pequeno poder sobre ele. E ele, claro, alegando a si próprio que ele estava sendo gentil, ele aceita e vai para onde ela quer. Vai ao navio dela para ver essa maravilha que vai causar o primeiro impacto do encontro. Quando ele chega lá e vê a elegância, a riqueza, o luxo, não o luxo ostentatório, que muitas vezes em Roma tinha, mas o luxo sutil, ele fica abismado. Principalmente com a iluminação, há uma iluminação feérica, iluminação que inclusive ilumina as margens, o que na época anterior à luz elétrica não é pouca coisa. Eram todos lanternas e lâmpadas, como as lâmpadas de Aladim, queimando óleo perfumado para aumentar ainda a magia daquela noite. Ele fica realmente impactado, como se diz. Ele entrou antes da hora, porque não havia ainda a história das Mil e Uma Noites, mas ele entrou antes da hora num palácio das Mil e Uma Noites, mais ou menos como seria um palácio de Aladim que o gênio construiu para ele. E aí ele sai encantado, maravilhado, e se vê na obrigação de convidá-la para retribuir no dia seguinte, e já sabe que vai ser um fiasco. Vai ser um fiasco, e é porque a cada item a comparação passa a ser cruel para os romanos. Do palito ao guardanapo. Cleópatra era tudo melhor, mais bonito, mais sofisticado. E ela, evidentemente, leva tudo com aquela sabedoria, aquela diplomacia que ela tem, mas ele sente que realmente a comparação não está sendo favorável, e ele ri muito, e ela ri muito também, e os dois celebram, digamos assim, nesse riso desse grande fiasco, já uma ligação que vai ser sempre ligada pelo riso. Isso é uma coisa muito interessante nesse par, é que o riso é o que está acima de tudo. É uma relação muito alegre, muito alegre. Ninguém
sabe exatamente como era Cleópatra, porque não havia pintores. A pintura mesmo vai surgir depois. O que havia de pintura em Roma e na Grécia quase não chegou até nós, porque eram pinturas feitas em paredes e o tempo destruiu quase tudo. Esculturas haveria, inclusive havia broches, havia moedas, a moeda tinha a imagem, só que nunca se soube bem qual era essa Cleópatra. Eu falo isso por uma razão, quem estudou a história do Egito sabe. Essa dinastia ptolomaica, ela tinha o hábito de cada um usar o nome igual ao do seu sucessor. É muito difícil de acompanhar. Nós temos Ptolomeus, são quase 15. Cleópatras são 8 ou 9. Portanto, esta, que seria a 7ª, como saber se esse camafeu, esse broche, que tinha um perfil, era a Cleópatra essa? Porque mesmo que identificasse, vamos supor que estava escrito Cleópatra, não vinha Cleópatra 1, 2, 3, 4, 5, Cleópatra ponto 5. A identificação não se sabe. É uma grande dificuldade. O André Malraux, que é aquele intelectual francês conhecido de todos, disse isso muito bem, de uma maneira meio sutil, meio assim, cômica. Ele disse, comparando a Cleópatra a Nefertiti, todo mundo conhece a imagem dela, dizendo: Nefertiti é um rosto sem uma rainha. Cleópatra era uma rainha sem rosto. Então ninguém sabe como ela é. Mas só se pode julgar isso pelas fontes escritas. O problema é que logo que Marco Antônio entrou em contato com Cleópatra, lá em Roma, principalmente os adeptos de Otaviano, começaram uma campanha difamatória imensa. Eles não queriam que a população se encantasse com Cleópatra, talvez até com medo do feitiço que ela tinha. Então há uma difamação contínua, só se fala nos defeitos, pouco se fala nas qualidades, e era uma vingança romana contra um escândalo que seria aquela mulher que tinha dominado Júlio César, o grande Júlio César, e agora estava começando a dominar Marco Antônio. Quer dizer, para a alma romana machista, e ainda mais ela era estrangeira, né? A alma romana machista, isso era o fim, não podia acontecer. Então ela sempre foi pintada com tintas horríveis. Ela foi pintada sempre como uma pessoa perigosa, traidora, uma vampira, ou hoje, como diriam os menos educados, uma piranha à revista. Então, por isso, sempre ela foi difamada e a sua aparência nunca foi bem descrita. O que nós temos, então, hoje são imagens que são atribuídas a ela. Atribuído não quer dizer nada. Se era ela mesma e se era fiel ao que era, não tinha como saber isso aí. O Plutarco ainda diz, honestamente, Plutarco era honesto, ele diz que, olha, havia rainhas bem mais bonitas do que ela. Ela não era uma beleza fora do comum. Não era uma Helena de Troia, ela não ficou lendária por sua beleza. Aliás, não é por isso que ela ficou lendária. Mas o que ela tinha era um encanto, um carisma impressionante. Quem a ouvia, dizia ele, ficava tão encantado com a conversação dela, que era viva, colorida, que ela é amável, ela é delicada, ela tinha empatia, que logo ficava conquistada. Aí que estava o perigo dela. Ela tinha um poder grande de persuasão e também tinha a sua sedução feminina. Ela tinha uma intuição muito aguçada em relação aos homens com que ela lidava. Não há grandes discussões, não há grandes episódios de relação dela com uma outra rainha, por exemplo. Seria interessante. É sempre com homens e homens que ela se sentia absolutamente segura, porque ela sabia como conduzi-los, como manejá-los. Ela falava várias línguas, inclusive aquelas línguas do Oriente, complexas. Ela aprendeu egípcio mais tarde, né, porque ela falava grego, aprendeu egípcio, latim. Então ela encantava todo mundo. Ela era encantadora. Aí que estava o perigo de Cleópatra. Por isso que Júlio César se apaixonou e por isso que Marco Antônio encontra a mulher assim da vida dele. Logo eles estavam juntos e uma relação que vai durar muitos anos e vai produzir filhos, inclusive, formando um verdadeiro casal. Ele estava encantado porque ela finalmente era a mulher. Ele era casado em Roma, diga-se de passagem, mas ela era a mulher que praticamente representava essa nova vida que ele estava vivendo, representava essa vida feliz, festiva, que ele tinha descoberto no seu contato com a Ásia. Essa vida, vou usar a palavra, dionisíaca. Então, para o pretenso novo Diónisos,
Agora chegava então realmente a rainha que ele merecia. Tão ligados eles ficaram que eles criaram uma sociedade, a Sociedade da Vida Incomparável, que eles se auto-intitulavam. Nós vivemos uma sociedade, a Sociedade da Vida Incomparável. Ninguém podia se comparar com eles. Passavam todo o tempo em festa, brincadeiras, andavam sempre juntos. Ela nunca saía de perto dele. Isso fazia parte, talvez, da sua estratégia. Se o Antônio ia fazer exercícios físicos, ela ia também. Seria no ginásio, o que seria hoje a nossa academia. Se ele ia caçar, ela ia também. Caçava. Não sei se ela caçava exatamente, mas é possível porque uma rainha egípcia poderia fazer de tudo. Onde ele ia, ela ia. Não perdia ele de vista. Ele jogava dados, ela jogava dados também. Ele ia beber, ela ia beber também. Quando ele se disfarçava, aliás, esse é um hábito dos senhores, grandes senhores da antiguidade, se disfarçar de homem do povo para sair à noite e se misturar na população, para ouvir o que falavam do governo, o que falavam dele. Esse prazer que vocês vão ver nas Mil e Uma Noites com Harun al-Rashid, que saía sempre com seu vizir e ouvia a verdadeira fala do povo. Quando ele fazia isso, ela também vestia um manto esfarrapado e ia com ele para as tabernas, lá beber uma bebida de má qualidade e conversar com os carregadores, com os lavradores e tomar o pé da administração deles. Em termos modernos, na era da terapia e dos terapeutas, essa relação dela com ele e dele com ela seria chamada, imagino, uma relação simbiótica. Minha avó chamava de grude. Esse grude não é muito bom, né? Hoje em dia não é considerado muito saudável. Mas, o que vão dizer? Na maneira deles, eles foram felizes enquanto durou. Plutarco chama muita atenção disso. Ele não usa os termos que eu vou usar, mas ele se espanta e se admira que o Marco Antônio, o homem que fez a oração fúnebre de César com as roupas ensanguentadas no dia em que César foi apunhalado, portanto, o homem que comandou vários exércitos vitoriosos, agora ele se dedicava às artes incomparáveis do namoro. Marco Antônio está namorando. Bom, é claro que enquanto isso acontecia, enquanto esses dois pombinhos passavam a vida alegremente juntos, em Roma fervia a política e as lutas internas pelo poder, e Otaviano descarta o Lépido, que era o terceiro do triunvirato, e se volta contra Marco Antônio. O plano dele exatamente é eliminar o Marco Antônio do poder, e ele vai ficar, como vai ficar mesmo, sozinho. Claro que Antônio lê isso facilmente, né? Ele sente que ele é o próximo, ele é o da vez. E Cleópatra também. Tudo aponta para um conflito próximo. E como o Romano acreditava, também os presságios fazem isso. Primeiro, há um temporal em Atenas e um raio destrói exatamente a estátua do Dionysos. Tá? Portanto, né, já, como quem diz, o Marco Antônio, põe as tuas barbas de molho. Numa cidade de Patras, quando Antônio estava lá, o templo foi destruído por um raio, como se Zeus estivesse, né, indisposto com ele. Então, pouco a pouco, vários detalhes parecem confirmar o que o Antônio já está pressentindo. O seu fim está próximo. Claro que para Marco Antônio o ideal seria ficar assim como estava, sem ser incomodado por Roma, tranquilo com a sua vida na Ásia, ao lado de Cleópatra. Mas ele não vai continuar assim, ele sabe. Começam as primeiras batalhas, escaramuças, grupos que se juntam, que se separam. É uma questão de história de Roma, período bastante conturbado. Quem quiser estudar vai ver que o que eu estou dizendo não entraria aqui nessa narrativa, mas no fundo, a cada batalha, a cada luta, se nota que o lado de Antônio vem perdendo. É como um desses times que está fadado à desclassificação no campeonato. Todos os resultados são ruins, todos os resultados são desfavoráveis e aos poucos o rumo fica claro. Antônio e Cleópatra, então, os dois, mostrando exatamente como eles eram, encerram aquela sociedade da vida incomparável e abrem uma nova. Eles não se abatem, eles abrem uma nova e o nome é a Sociedade à Espera da Morte Incomum.
Eles assumem, portanto, estoicamente, que o destino final deles vai ser assim, mas eles não se entregam. A morte nos espera, mas vamos adiante, como nós sempre fomos. E as festas voltam cada vez mais suntuosas, mais alegres, mais estrondosas, e sem que aqueles que participam das festas saibam que, no fundo, ali estavam dois pré-moribundos se despedindo da vida. Eles não deixam as pessoas perceberem, mas eles sabem, eles estão se afastando aos poucos, eles sabem que o fim está próximo. Depois de muitas batalhas perdidas, finalmente as forças do Otaviano se aproximam de Alexandria. Ali vai ser o fim de tudo. Uma cidade que Alexandre Magno fundou e que agora vai ser túmulo de Cleópatra e de Marco Antônio. Marco Antônio reúne que tem essas forças na última derradeira tentativa, mas é derrotado. Enquanto Cleópatra, por outro lado, se refugia numa espécie de túmulo. É um monumento, um templo que ela estava construindo para si, para quando ela morresse. No Egito, todos os faraós passavam a vida inteira preparando-se para a morte, que é o que importava. Por isso, deixaram tantas construções magníficas, gigantescas, porque aquilo tinha sido a obra de uma vida inteira, com o poder que eles tinham e a riqueza que eles tinham. Cleópatra estava fazendo o seu próprio mausoléu, digamos assim, mas não estava pronto. Só que ela se refugia lá com algumas escravas, tem portões inexpugnáveis, e ela fica lá com medo não de ser morta, que ela tinha confiança absoluta que isso não ia acontecer, mas de ser apanhada e levada para Roma como uma presa cativa num desfile de entrada de Otaviano ao voltar ao poder. Assim como muitos reis tinham sido aprisionados e desfilados com coleira no pescoço, entrando debaixo de vaias em Roma, ela temia ser transformada na grande figura, na grande captura de Otaviano, e ela não ia fazer isso. Cleópatra não ia desfilar como uma prisioneira. Então ela se tranca nesse prédio e lá ninguém pode entrar, não tem como entrar. Junto ela tinha levado também todo o seu tesouro, que eram as riquezas do Egito, que era muita coisa, que também era um objeto de interesse dos romanos. Os romanos ali teriam uma verdadeira fortuna para financiar várias empresas romanas, vários empreendimentos romanos, militares inclusive. Então ela levou aquilo como uma espécie de refém, de garantia, ameaçando que se por acaso tentassem entrar violentamente, ela poderia destruir, botar fogo, derreter aquilo tudo, jogar no Nilo. Era uma espécie de garantia. Bom, Marco Antônio volta dessa tentativa que ele fez de resistir, derrotado. E como todo o militar romano, ele vai por fim à própria vida. Ele tem um escravo que estava instruído a atravessá-la com a espada, quando ele pedisse. E ele então entrega a espada para o escravo e diz: chegou o momento. Só que o escravo o admirava, gostava muito dele, começa a chorar, não quer fazer e, surpreendentemente, se mata com a espada de Marco Antônio. Aí o Marco Antônio não tem outro remédio, senão ele próprio se ferir, ele se fere no estômago, no baixo ventre, com a própria espada, mas não se fere de uma maneira letal, instantânea. E ele cai em cima da cama, ensanguentado, acorrem os assessores e tentam reanimá-lo, e há uma espécie de grande movimentação na porta da casa, de pessoas que vêm saber o que está acontecendo, e lá de cima do seu refúgio, Cleópatra ouve aquele barulho e aparece lá no topo para olhar o que está acontecendo. E ao vê-la, as pessoas dizem: Cleópatra, a Cleópatra está lá, Cleópatra. E Marco Antônio ouve. Ele achava que ela tinha se suicidado já, que era a ideia que ela não iria cair nas mãos dos romanos. E ele ouve e se reanima na cama e pede que levem até lá. É uma cena que Plutarco narra também. Levam-no até lá e ela lá em cima e ele lá embaixo, mas ela não vai abrir os portões porque sabe que entrarão os soldados romanos. Então, como estavam fazendo ainda em obras,
tem uma espécie de guindaste com roldanas, ela baixa uma corda, amarra o Marco Antônio ensanguentado lá na corda, e ela e mais 2 ou 3 escravas, fazendo uma força muito grande, conseguem puxá-lo lá para cima. O Plutarco fala, não se sabe se alguma escrava relatou que viu, porque ninguém sabe o que aconteceu lá em cima, diz que ela se abraça nele, abraça a cabeça ensanguentada dele, está com os cabelos já ensanguentados, porque ao rebocarem-no para cima, o sangue cobriu-lhe a cabeça, ela se abraça então nele, as forças dele terminam, se esgotam, e ele morre então nos braços de Cleópatra, que está abraçada na sua cabeça, chorando e chamando o amor da sua vida. Bom, acontece que esse refúgio não era tão inexpugnável assim e os romanos conseguem entrar. Conseguem entrar e, ao contrário do que seria, alguns podiam imaginar, eles passam a se preocupar extremamente em vigiar a Cleópatra para que ela não ponha ao fim a vida dela. Porque se Marco Antônio se matou, o normal seria exatamente esperar que ela se matasse. Então há todo um controle, existe uma espécie de carcereiro que controla cada coisa que aparece, cada pessoa que entra, ela está sob absoluto domínio, ela está prisioneira de pessoas que não querem que ela se mate. Mas ela, há muito tempo, quando Otaviano começou a hostilizar Marco Antônio, já tinha tomado essas precauções. Ela estava estudando como morrer. Então ela examinou todos os métodos que as pessoas usavam. A corda, o enforcamento era comum nas tragédias gregas. A queda do alto, de um lugar alto, ela tinha aquela torre alta. A espada, o punhal, lhe inspirava um horror, porque a ideia do ferimento. Mas tudo que mais ela temia era a morte violenta, marcada no rosto. Ela queria morrer bela. Fazia questão disso. Ela tinha visto várias pessoas morrerem e aquele rosto contraído, contorções, aquele esgar da morte, às vezes pelo próprio horror de estar enfrentando aquele momento final, isso tudo ela não queria. Então ela vai eliminando, isso nos seus estudos, né, pré-crise. Ela vai eliminando todas as maneiras e vai chegando nos venenos. Então ela tem, naquela época ela estava ainda no poder, ela passa a fazer testagem com prisioneiros, ao vivo, ministrando doses de veneno para ver até qual era a dose letal e como é que o rosto ficava. A ideia do rosto é que era importantíssimo para ela. Até que ela chega no veneno de uma cobra, uma serpente, a famosa áspide, que entrou para a história por ser a cobra de Cleópatra. Os milhares de serpentes que há no planeta, essa ficou famosa. Ela viu que uma pessoa picada por esse animal tinha uma morte serena, o rosto ficava relaxado, como se a pessoa estivesse dormindo. Não, os olhos não ficavam inchados, não havia nenhuma contração, nenhuma contorção, ela simplesmente parecia estar dormindo. Então essa foi a eleita por ela. Ninguém sabe como é que essa cobra entrou, muitos dizem que foi trazida num cesto de figos, que um lavrador veio trazer para sua rainha. Outros dizem que ela já tinha 1 ou 2 áspides vivendo dentro de um vaso grande, talvez fosse como na casa da minha avó, numa grande samambaia, tinha ali a cobrinha sendo alimentada, preparada para esse dia. Mas ela, então, dentro do seu plano, porque sempre ela fazia planos, ela pede para visitar o túmulo de Antônio. Ela estava mantendo relações boas com os romanos estavam começando a afrouxar a vigilância porque ela tinha dito que poderia ir a Roma em troca de garantirem a vida dos seus filhos, etc. Então ela estava negociando e os romanos achando que finalmente ela tinha, relaxado um pouco a sua repugnância pela ideia. E ela vai então visitar o túmulo de Antônio, lá com algumas escravas, e pede que levem uma carta para Otaviano que ela escreveu, uma carta fechada. Quando chega, o Otaviano está na cidade, é claro. Quando ele abre a carta, ela faz um pedido solene de que ele a enterre junto com Antônio. E ele, ao ler, percebe que aquilo é uma carta de quem vai morrer. Uma carta de quem está se suicidando. Eles correm, ele manda depressa pessoas correrem até lá e é tarde. É tarde, ela está morta, deitada numa espécie de divã, vestida, composta como uma rainha, serenamente. Do seu lado tem uma escrava que já está morta e outra que já está picada também, envenenada, que ainda
ajeita uma pequena madeixa de cabelo ainda da rainha e alisando as dobras do manto dela. O veneno tinha sido fatal e ela assim foi encontrada. É quase um quadro pronto. Assim como ela fez aquele quadro do navio ao subir o rio Cídno, assim ela montou a sua morte. Tanto que os pintores que pintaram não tiveram problema nenhum, estava montado já. A cena foi montada, ela montou uma cena e morreu cenograficamente, como se diz. Assim era Cleópatra. Bom, mas por que tudo isso nessa hora do oráculo? Bom, é que o Plutarco conta isso aí. Aí ele conta, como eu disse, a vantagem é que ele conta a história com H maiúsculo, mas ele conta também a toda essa parte que é a parte do irracional, dos deuses, dos presságios. Ele dá valor a isso. Ele foi sacerdote, inclusive, de Eleusis. Ele tinha um passado ligado aos mistérios de Eleusis. Então, no meio da sua narrativa da vida de Antônio, como nós vimos, de repente lá temos o Diónisos, lá temos Afrodite, lá temos os deuses se manifestando quanto ao futuro. Quer dizer, tudo isso está dentro da narrativa. Então ele conta uma coisa que teria acontecido na véspera da queda de Alexandria. A noite final de Alexandria, a última noite de Antônio em Alexandria. Ele conta que a cidade estava dormindo quando de repente houve um estranho ruído. Vou ler aqui Plutarco. Conta que nessa noite, perto da meia-noite, quando a cidade, tomada de pavor, à espera dos acontecimentos, estava mergulhada no silêncio e na consternação, subitamente ouviram-se os sons harmoniosos de instrumentos de toda a espécie e o ruído de uma multidão que gritava Evoé e dançava à moda dos sátiros como uma procissão de bacantes. Essa multidão atravessou em bloco o centro da cidade. Ali, o ruído chegou ao auge e depois se extinguiu. Todos que tentaram entender o significado daquela noite concluíram que Antônio estava sendo abandonado por aquele Deus que ele tinha assimilado e com o qual tentava se parecer. Isso era Plutarco. É uma cena famosíssima na literatura, né? Coisa que ninguém explicou, que alguns dizem é o momento que o Deus estava abandonando Antônio. É tão fantástico isso e ao mesmo tempo espelha tanto um momento, daqueles momentos únicos, um homem como Marco Antônio, que o Cavafis, ou Cavafis, como vocês quiserem, que é o maior poeta grego contemporâneo, não ia deixar passar. Já publicamos alguns poemas dele no material exclusivo, vocês conhecem, mas ele faz um aproveitamento dessa cena, transformando isso numa espécie assim de mensagem metafísica, né, para o ser humano. O título é O Deus Abandona Antônio. Quando súbito, à meia-noite, ouvires os passos de uma invisível procissão ao som de estranha música e vozes encantadoras, não lamentes a tua sorte que termina agora, ou as obras que falharam, ou os teus planos que não passaram de ilusões. Não lamentes nada, que será inútil. Como alguém há muito preparado, enche-te de coragem e diz adeus a ela, a Alexandria que se vai. Acima de tudo, não te iludas. Não tentes dizer que é apenas um sonho, que teus ouvidos te enganaram. Não te degrades com esperanças vãs. Como alguém há muito preparado, enche-te de coragem. Como alguém que realmente mereceu essa cidade, aproxima-te sem tremer dessa janela e ouve. Ouve com emoção profunda, sem lamentos ou gemidos de um covarde. Ouve, e será o teu prazer final. Ouve as vozes e a música maravilhosa dessa estranha procissão e diz adeus à Alexandria que estás perdendo. Como o professor Moreno falou, lá na área do apoiador a gente tem uma série de poemas do Cavafis sobre os mais variados temas de mitologia. Quem apoia o nosso podcast, além de nos ajudar a manter esse projeto no ar, tem acesso a esse material, é um monte de coisa. Lá se vão mais de 30 episódios com conteúdos exclusivos, além do curso Mitologia na Arte, que está em andamento. Faço aqui o nosso convite de novo, acesse noitesgregas.com.br e veja lá como você pode ajudar. Na semana que vem, nós vamos falar sobre o Teseu,
o exímio herói ateniense mundialmente conhecido por ter aniquilado o terrível Minotauro. Até lá! Olá, amigos! Chegamos agora ao 3º ano do Noites Gregas. Já contamos muitas histórias, mas tem muito mais pela frente. Tem toda a Ilíada, a Odisseia, as Metamorfoses de Ovídio e muitas outras coisas. Mas para que a gente consiga seguir em 2023, para produzir esse podcast que nos dá muito prazer, mas também muito trabalho, nós precisamos do apoio de vocês. Acesse noitesgregas.com.br/apoiar. O link está na descrição desse episódio. E veja como você pode ajudar. Um abraço.